Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 25. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25. Obrigada. Onde está escrito assim: era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Versículo 14. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Amém. Nós hoje vamos falar exatamente sobre uma situação como essa aqui. A Bíblia diz que Amazias fez o que era reto, versículo 2, perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Nós sabemos que o grande problema, a maior problemática do homem é o coração. O coração do homem, meus irmãos, pelo que nós vemos na Bíblia, ele é tão absolutamente estragado pelo pecado, que ele não serve nem para ser consertado. Deus diz: eu te darei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós coração de carne. Deus está dizendo que tira, porque Ele tira, porque o nosso coração é totalmente estragado. Nós podemos imaginar os nossos maus desejos, os nossos maus pensamentos, as nossas tendências, as nossas inclinações, nem sempre são agradáveis a Deus. E muitas vezes nós fazemos as coisas, mas precisamos ver se o nosso coração está inteiro. Olha a consequência de um coração dividido. A Bíblia diz que Amazias, olha que Amazias, ele era da linhagem real da casa de Davi, era filho do rei Joás. Amazias começou a reinar com 25 anos de idade. Quer dizer, ele era muito jovem, mas era um rei. A Bíblia diz que ele fez o que era reto, tudo direitinho, mas não tinha inteireza de coração. Ele não tinha prazer em servir o Senhor. Ele fazia as coisas porque tinha que fazer. Sabe quando a pessoa não tem paixão por aquilo que faz? Vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus chama uma pessoa para um trabalho, Ele primeiro vai querer que a pessoa tenha um coração inteiro naquilo. Vocês lembram de Moisés? Moisés ficou 40 anos no palácio de Faraó. Ele teve a educação de um príncipe egípcio. Mas à medida que ele ia crescendo, ele ia vendo o que estava acontecendo com os seus irmãos hebreus. Ele começou a tomar conhecimento do sofrimento daquele povo. Ele começou a tomar conhecimento
da história do seu povo, e ele começou a sofrer pelo seu povo. Então, ele começou a ter as suas emoções envolvidas no que estava acontecendo com o seu povo. Até que chegou o momento que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele matou o egípcio. E aí ele teve que sair do Egito. Então nós vemos que o que levou Moisés a fazer o seu êxodo das riquezas, do palácio, do luxo, foi exatamente o lado emocional. Foi o amor que ele sentia pelo povo de Israel. Bem, ele foi para o deserto. Ficou 40 anos olhando para a terra que Deus havia prometido ao seu povo. E por que não a ele? E quantas vezes, se sentindo impotente, o que fazer, como fazer, e amando e imaginando o que seu povo estava sofrendo no Egito, o que seus irmãos estavam sofrendo no Egito, e o modo como eles eram tratados, porque eles eram escravizados. Escravizados. Então, ele olhava toda aquela extensão de terra, que vai desde o mar Mediterrâneo, cruzando as montanhas transjordânicas. Ele olhava aquela terra sabendo que aquela terra era prometida por Deus a eles, a Israel. Mas como que aquele povo ia sair de lá de Israel? E quantas vezes ele gritava e ele chorava no deserto, clamando, intercedendo a Deus, para que Deus desdobrasse o braço em favor do povo dele. Porque nós sabemos disso, porque no livro do profeta Oséias está escrito que Moisés era profeta. E a primeira qualidade do profeta é a intercessão. Está escrito em Gênesis 20, quando Deus fala para Abimeleque que Abraão era profeta e era intercessor. Então, o amor dele queima ainda mais. Foram mais 40 anos de intercessão, e a paixão dele pelo povo hebreu ia crescendo. E com 80 anos de idade, o chamado dele vai acontecer audivelmente. Deus o chama e diz: você sente isso no coração? Vá tirar o povo do Egito. Então Deus exigiu de Moisés um envolvimento emocional. Quando você tem um envolvimento emocional, você está pronto para se entregar. Se não há um envolvimento do coração, não dá certo. Preste atenção, uma moça. Ela está na casa dos pais, a mãe todos os dias vai lá: minha filha, está na hora de levantar para ir para a faculdade. Vira para o outro lado. Daqui a pouco a mãe vai: minha filha, está pronto. O café está pronto na mesa. Vira para o outro lado. A mãe vai e diz: já abriu o chuveiro, a água está na temperatura certa. É aquele horror para levantar. Tem preguiça de levantar. Levanta de cara feia, de mau humor, e a mãe que aguente. Daqui a pouco casa. Tem horror de acordar cedo. Casa. Engravida. Tem o neném. Neném grita 3 horas da manhã em Petrópolis, no frio. Levanta correndo e bota o neném no colo e sacode e amamenta. E cada vez que vai botar no berço, ele dá um grito. E ela fica o resto da madrugada, porque tem neném que ainda quer dormir passeando. E ela faz aquilo com maior prazer, por quê? Porque o coração está envolvido. Ela ama o filho. Tudo para ela está bem se o neném estiver dormindo, se ele estiver bem.
o cansaço dela é perfeitamente suportável, porque ela está envolvida emocionalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o nosso coração não estiver envolvido, nós vamos fazer as coisas pela metade. Olha Amazias, ele fez tudo o que devia, mas o seu coração não estava totalmente envolvido em servir a Deus. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. Quando o coração não está inteiro na obra, vai haver a traição. Porque um lado do coração está envolvido, mas o outro não está. 29 anos reinando. Esse rapaz começou a reinar com 25. Ele estava com 54. Sempre Deus estava dando vitórias e vitórias e vitórias para Amazias. Você pode ler aqui. Ou você pode ler também em 2 de Reis 14. Mas lá vai ele para guerra contra os edomitas. Matou, teve vitória. Uma vitória maravilhosa, porque Deus sempre dava vitórias a Amazias. Quando acabou de matar, venceu a guerra, olhou, tornou a olhar, disse: "O que é que tem? Só um pouquinho." Pegou os deuses deles e trouxe para Jerusalém. Adorou-os, lhes queimou incenso, significa começou a adorá-los, a fazer pedidos a eles. Dá para você entender? Não dá para entender, mas o coração dele estava dividido entre Deus e os ídolos. E Deus mandou um profeta dizer para ele: como você foi buscar deuses que não conseguiram dar vitória ao seu próprio povo? Você foi buscar deuses fraquinhos, deuses que são ídolos, enquanto eu sempre te dei vitória. Daqui em diante você vai ler a história de Amazias, você vai ver que acabou a vida dele, acabou tudo. Por quê? Porque ele traiu. A traição vem quando o coração não está inteiro. E quantas vezes nós precisamos examinar o nosso coração para ver se o nosso coração está inteiramente na obra de Deus. O que mais eu ouço aí é de pessoas que são desviadas. Desviadas de quê? Ou de quem? Eles nunca dizem que desviaram de Jesus. Desviados de quem, eu pergunto? Desviados de quem? Quando a pessoa tem o coração inteiro, ela não desvia, ela não trai. Porque quanto mais você admira, mais você ama. É necessário admirar para amar. E quanto mais você conhece a Deus, mais você o admira. Eu hoje quero dar exemplo de uma pessoa que às vezes nós não damos a ela a honra que ela deveria receber. O nome dela é Raabe, conhecida como Raabe, a prostituta. Eu não quero saber o que ela fazia, não é da minha conta, mas eu vou ver qual é o exemplo que ela deixa para nós. Desde o princípio da humanidade, desde que houve a primeira prostituta, ninguém dá valor a uma prostituta, mas eu gosto de fazer a separação
entre a prostituta e a prostituição. A prostituição é deplorável, mas a prostituta é um ser humano esperando ser redimida pelo sangue de Jesus. Havia em Jericó uma prostituta chamada Raabe. Parece, pelo que a história diz, que ela não era apenas uma prostituta, ela era dona de um prostíbulo. E nós sabemos, ou se você não sabe, vai aprender comigo, que num prostíbulo tem várias prostitutas. E pelo que nós vemos nos filmes, os homens gostam de ir lá nesse lugar. A palavra Jericó significa lugares altos, apodrecidos, lugares altos que cheiram mal. Jericó estava dentro da terra da promessa e tinha que ser saqueada, tinha que ser purificada para que o povo pudesse habitá-la. Está aqui um tempo em que não havia rádio, televisão, telefone. O único meio de comunicação era falar. E a notícia ia de mocotomóvel. As pessoas traziam a notícia. Quando entravam em Jericó, os homens que viajavam, que andavam vendendo coisas, eles vinham e entravam em Jericó. Naquela época, as estradas eram raras, eram pouquíssimas, então só tinham uma estrada. E eles vinham do Cairo para Jericó pela mesma estrada, cruzavam a mesma via no deserto. E quando esses homens entravam em Jericó, eles iam direto para o ponto de atração. Lá era o barzinho, lá era a boate, lá era o McDonald's da época, era o restaurante da época, era o lugar. Lá era o point, como dizem os jovens. E quando chegavam aqueles homens lá, eles traziam as notícias do caminho. Vocês estão sabendo o que está acontecendo? Chegava um com a última notícia. O Deus de Israel. O Deus de Israel resolveu que vai tirar o povo dele do Egito. Como? Vocês estão por fora. Cheguei de lá agora. Mandou praga, está mandando praga sobre o Egito. Transformou a água deles em sangue. Por quê? Mas como? Porque o faraó está maltratando o povo de Israel, e o Deus deles disse que vai tirar, e mandou 2 homens lá que estão fazendo as coisas. Dali a uma semana chega outro, vocês estão por fora. O Deus de Israel cobriu a terra deles de rã. Tascou rã para cobrir o povo, para cobrir os oficiais, para entrar nas casas deles, nas amassadeiras, nas camas, em todo o canto. O faraó ficou coberto de rã, teve que chamar os 2 homens, os 2 hebreus, para orar ao Deus deles, para tirar as rãs, pois Deus atendeu a oração dos 2, fizeram-se montões de rãs e a terra cheirou mal. Dali mais 15 dias vem outro. Olha, vocês não estão sabendo. E os gafanhotos? Cobriram a terra. Comeram tudo o que é verde. E assim, cada um que chegava, dando uma notícia do que o Deus de Israel tinha feito. Aquela mulher, Raabe, dizia, mas que Deus é esse, poderoso desse jeito? Os deuses do Egito não estão podendo com ele. Nem todos os deuses do Egito juntos estão podendo com Deus de Israel. Ele está arrebentando com todos. Acabou com Baal-zebub. Beelzebu mandou uma praga de mosca. Beelzebub fez de tudo. E quem tirou as moscas foi o Deus de Israel. E assim as notícias iam chegando.
E cada notícia que chegava, a mulher arregalava o olho e dizia: mas que Deus grande é esse, que Deus poderoso é esse, que Deus é esse que luta pelo seu povo, que Deus é esse que desce dos céus para livrar o seu povo da escravidão do Egito. E as notícias chegavam uma após a outra, e essa mulher ia admirando cada vez mais. E à medida que ela ia admirando, ela começou a amar. E quando chegou a notícia de que Deus abriu o mar, você pensa como isso foi diante dos olhos daquela mulher. Que Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, mas mandou o mar se fechar em cima do exército de Faraó, de todos os seus carros, de todos os seus cavalarianos. A mulher ficou impressionada, boca aberta, admirada, e assim ela estava começando a adorar o Deus de Israel. Bem, mas ali perto haviam duas potências de nação. Haviam duas potências de nação. Haviam os amorreus, com o seu rei que era fortíssimo, Seom. Era uma nação poderosa, numerosa, forte. De uma hora para outra chega a notícia que o povo destruiu sem exército, porque Israel era apenas um punhado de judeus que eram cativos, que amassavam barro, sem ter armas de guerra. Eles venceram o exército de Seom, rei dos amorreus. Arrebentou com a nação, destruiu tudo. E como se fosse pouco, ele venceu também a Og. Então isso encheu aquela mulher de uma admiração tão grande, que ela começou a ver todos os deuses de Jericó como coisinhas quaisquer. Ela se passou para o Deus dos hebreus e começou a querer esse Deus. Ela queria esse Deus para ela. Ela queria estar protegida por esse Deus, ela queria estar amparada, ela queria servir a esse Deus. O desejo dela era se render a Ele. Por quê? Porque ela ouviu a notícia do que Ele era capaz de fazer. E quando Israel entra na terra prometida, cercaram Jericó por causa dos filhos de Israel. E foi quando Josué mandou os 2 espias. E quando a mulher viu os espias, ela simplesmente, ela olhou para eles e viu: eles são servos do Deus de Israel. Então ela quis se unir a eles, porque o sonho dela era ser serva do Deus de Israel. Você viu o que aconteceu? Ela já não era mais de Jericó, ela já era de Israel, sem nunca ter tirado o pé de lá. Ela já pertencia ao Deus de Israel, sem ter saído de Jericó. Vocês entendem o que isso quer dizer? Que Deus nos tirou do mundo e nós somos de outro reino. Nós somos do outro reino, mas ainda estamos no mundo. Ela ainda estava em Jericó, mas ela pertencia agora ao Deus de Israel, tanto que ela foi
proteger. A Bíblia diz: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, tudo acontecer, a mulher havia tomado e escondido os 2 homens. E disse: é verdade que os 2 homens, ela mentiu para os espias. Essa mulher era tão conhecida que até o rei conhecia ela. O rei de Jericó conhecia. Ela mentiu. Ela traiu a sua pátria. Ela traiu o seu rei. Ela traiu o seu povo para defender o povo de Israel. O que significa? O coração dela não estava mais em Jericó. E quando ela diz para eles, para os 2, o que está acontecendo, ela diz para eles: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela diz que o pavor, o temor de Deus era tão grande ali, que o coração deles estava desmaiado. E ela se volta para esses israelitas e diz na frente deles: sabe por quê? Porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. Olhe o que esta mulher descobriu, que ela nunca tinha ouvido falar, que ela nunca tinha ouvido dizer a respeito dos deuses dela. Um Deus que é Deus em cima nos céus, um Deus que é Deus cá embaixo na terra. Você vê que o coração dessa mulher, que era dividido com os deuses deles, agora está inteiro em Israel. Por que dizemos isso? Porque ela ouviu notícias verdadeiras. Ela ouviu notícia que trazia admiração. Ela aprendeu pelas notícias a admirar o Deus de Israel. Esse é o grande problema da nossa mensagem hoje. Hoje em dia, a igreja não admira mais o seu Senhor. A igreja está uma comunidade morna, na total síndrome de Laodiceia. Uma noiva em cima do muro, uma noiva balofa, uma noiva acostumada a ouvir as notícias do que Jesus fez de uma forma repetitiva e não se encanta mais pelas coisas que ele fez, porque ela acha que aquelas coisas ele fez e não faz mais. Então, admirar o quê? O que você tem para admirar em Jesus dá uma frustração tão grande. Quando eu pergunto para alguém, normalmente eu pergunto para jovem, porque o jovem pelo menos tem mais um pouco de alguma coisa para a gente pegar. O jovem fala: quem é Jesus para você? Ah, irmã, foi na cruz. Que esse cara, essa charopada não, que está lá escrito na Bíblia. Por que é que eu vou dizer alguma coisa que você sabe dele? Você sabe tanta coisa a respeito da sua namorada? Ninguém lhe disse, mas você sabe. Então, por que você não diz uma coisa que você sabe a respeito de Jesus e que ninguém lhe disse? Ah, irmã, não dá. Não tem uma coisa nova. A igreja está uma noiva indiferente. Sabe que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Indiferença. Não tem o que dizer. Não tem como adorar. Não tem algo novo para fazer. Não tem algo novo para fazer. Mandei uma criança
no Morro Dona Marta, uma vez, diz uma coisa nova para Jesus. Ele é fofinho. Para mim foi uma das maiores orações. Ele é fofinho. Você sabe o que é algo fofinho para uma criança? É algo que ela gosta, ela acha lindo, ela quer para ela. É fofinho. Ele é fofinho. Nunca essa criança ouviu ninguém dizer que Jesus é fofinho. Mas ela disse. Quantas vezes nós não cremos? Aquele milagre. Havia, segunda Páscoa de Jesus com seus discípulos, havia muita gente, era uma multidão enorme seguindo Jesus. Ele subiu um monte, ficou lá em cima, olhou que aquela população, só de homens tinha por volta de 5.000. Você imagina o que tinha de mulher e de criança. Aquela população. Olhou assim, olhou Filipe. E Filipe era um discípulo ingênuo, jovem, bobo ainda. A Bíblia diz que para experimentar Filipe, para ver qual era a reação de Filipe, ele disse: ei, Filipe, esse povo está comigo há tanto tempo. Se eu os despedir com fome agora, vão desfalecer no caminho. Filipe ficou apavorado. O que, Senhor? Nem pensa em alimentá-los, porque nem um salário de 200 denários, não. Quer dizer, 200 denários são 200 dias de trabalho. Daria para comprar pão, para cada um receber o seu pedaço. Senhor, manda esse povo embora, enquanto dá tempo de chegar em casa, nem pensa. Jesus deve ter rido de Filipe. Só que tinha um outro discípulo, né? André, o carioca. Olhou Jesus fazendo uma brincadeira com Filipe. Jesus estava se divertindo com Filipe. E entrou na brincadeira e disse: mas tem aí um rapaz com 3 pães, com 5 pães e 2 peixinhos. Você vê, André? Já tinha olhado, já sabia quem levou lanche. Tinha ali um rapaz que amava ouvir Jesus. E ele sabia que Jesus ia estar por lá. Ele pegou o farnelzinho dele. Eu não sei se o peixe era cozido, assado ou frito, mas era do outro dia. Botou 5 pães, pegou o farnelzinho dele e disse: agora eu vou ouvir esse mestre, não vou levantar por nada. Levou. Agora um rapaz com um farnelzinho de pão e peixe. Aquilo devia estar uma muvuca. Sentou lá e ficou para ouvir o mestre. Quando André viu aquilo, e o negócio estava exposto, para André ter contado quantos peixes eram. Aí Jesus disse: traz o rapaz aqui. André, como? Diz: traz aqui. Com os pães e os peixes. André foi lá e disse: ei, o mestre está te chamando, traz o lanche. O rapaz deve ter hesitado um pouco. Quando chegou lá, Jesus estendeu a mão. Me dá. Você já pensou nesse momento? Já pensou nesse momento? O rapaz pensando: como é que eu vou dar um lanchinho desse? Está frio, o peixe está todo quebrado, tem espinha. Está na mão do mestre, que seguramente o menino pensou que era para Jesus comer. Pensou. E Jesus lá com a mão, ele entregou. Fosse eu, tinha corrido. Ele entregou. Diante dos olhos daquele menino. O menino viu a arbitragem do milagre tremendo. Porque ele, Jesus, André e Filipe sabiam que eram 5 pães e 2 peixinhos. Ninguém mais. Ele viu aquilo se multiplicando. E o povo comendo. E ele olhava para Jesus.
E ele olhava para os peixes e para os pães, admirado, maravilhado. E eu Edmé, acho que Jesus dava um risinho para ele. E ele viu o lanche dele se multiplicar tanto, que com o lanche dele, ele alimentou mais de 5.000 homens e mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos. Por quê? Por quê? Porque ele colocou aquele lanchinho nas mãos multiplicativas de Jesus. As pessoas olham para esse milagre e dizem, foi uma maravilha. Será que nós botamos em prática? No meu projeto, tem uns 15 ou 16 anos, que era muito apertado. Hoje está muito mais fácil, não tem nem comparação. Teve uma época que eu andava a pé para não gastar o dinheiro do ônibus, que o dinheiro do ônibus fazia falta, lá no projeto. Hoje não faz. Hoje eu vou de Uber, hoje eu vou de carro, e não faz falta o dinheiro. Já foi muito difícil. Eu tinha 1 quilo de salsicha e 2 de batata para alimentar 110 crianças. E meus meninos comem, graças a Deus. Todos os pratos lá são fundos. Eu digo isso sem medo, porque aqui em Botafogo, alguém pode estar me ouvindo. Inclusive, alguns dos meninos estavam lá, porque o meu projeto já tem 28 anos. E tem muitos que me seguem. E a cozinheira disse, dona Edmeia, que vai fazer hoje? Eu disse, você vai fazer salsicha com batata, feijão e arroz. Só tem 1 quilo de salsicha e 2 de batata. Eu disse, faça a comida como se tivesse 10 quilos de salsicha e 15 de batata. Mas dona Edmeia, faça. Ela fez e eu fiquei orando. Quando foi na hora, ela disse, e agora? Eu disse, manda as crianças subirem como de costume. Dona Edmeia, eu quero lhe pedir perdão, mas eu não vou ficar aqui. Porque quando essas crianças, toda coisa acabou, comida que vem, eu não hoje, então saia. Eu não preciso das suas dúvidas e nem da sua infidelidade. Saia. Ninguém ficou comigo. Aí fiz a oração com as crianças. Comecei a servir normal. Simplesmente eu disse, Senhor Jesus, como aquele menino entregou nas tuas mãos aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, eu estou entregando nas tuas mãos a salsicha, a batata, o feijão e o arroz. Eu sei que o poder da multiplicação não estava nos pães, e nem nos peixes, e nem no menino. Estava nas suas mãos. As suas mãos não mudaram, o Senhor continua o mesmo Deus. O Espírito Santo não sofreu apagão, por isso eu hoje estou colocando nas suas mãos. Porque naquela época uma multidão tinha fome, hoje 110 crianças estão com fome. Eu estou entregando nas tuas mãos, crendo que o Senhor vai fazer uma maravilha. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas sei que fará. Eu servi as crianças cantando. As crianças não sabiam o que estava acontecendo. Eu servi 110 crianças, todos os professores. Ainda tem 3 lá que naquele dia se renderam a Jesus Cristo. E nunca faltou. Naquele dia eu aprendi que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não importa as circunstâncias, Ele é Deus. Agora, é preciso que você creia nele na hora da dificuldade, porque na hora da facilidade é fácil. Há um momento,
em que Jesus faz uma pergunta singular para os seus discípulos. Eles estavam atravessando o lago. Jesus disse assim: passemos para o outro lado do lago. Você entendeu o que ele disse? O que foi que ele disse? Passemos para o outro lado. Qual foi a ordem dele? Passar. Então, se ele disse passemos, vai passar. No meio do caminho vem o vento e a tempestade. Lógico, se eu fosse capeta, ia fazer isso. Se eu fosse capeta, eu ia fazer isso. Esse é o papel dele. O diabo faz o papel dele, cumpre o ministério dele fielmente. Eu tenho que cumprir o meu. E os discípulos ficaram com medo, todos os pescadores. O único carpinteiro que tinha lá estava tranquilo, dormindo. E os pescadores estavam com medo do mar. Falaram: Senhor, não te importa que pereçamos. Estavam com medo que Deus morresse afogado. Não sabiam quem era o seu Deus. Não conheciam. Aí Jesus foi, deu ordem para a tempestade, para o mar. Depois perguntou para eles: e aí? Onde está a vossa fé? Onde? Diga aí onde é que você deixou sua fé. Deixou em casa? Deixou na igreja? Deixou no escritório? Onde está? Se é que você tem fé, onde é que você deixou? Porque aqui ela não está. Cadê a sua fé? Às vezes, nós temos fé quando não tem tempestade. Para que eu quero fé quando não tem dificuldade? Eu quero fé na hora da dificuldade. É na hora de dor de cabeça que eu preciso de um comprimido. É na hora da sede que eu preciso de um copo d'água. É na hora da fome que eu preciso de um prato de comida. É na hora da dificuldade e da batalha que eu preciso da fé. Porque a fé é a moeda do reino de Deus. A fé é a moeda com a qual você consegue um milagre. Aqui no Brasil, você quer alguma coisa, você vai com o real. Na Inglaterra, você vai com a libra. Mas no reino de Deus, você quer uma coisa, você vai com a fé. É a moeda do reino de Deus. Mas como você pode ter fé se o seu coração está dividido? Eu sei lá se Deus vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não posso contar tudo, porque é perigoso. Mas nós estamos com esse negócio aí do exército. Então, de vez em quando um tiro no transformador da favela deixa tudo no escuro. Quando consertam, a luz vem com tudo, já queimou o freezer. E eu estou, Senhor, o freezer. Porque eu tenho 4 freezers e 4 geladeiras. Eu tenho que guardar tudo no freezer. Até feijão cru, arroz cru, por causa da umidade, que eu tenho horror de pensar que eu vou dar arroz com bichinho para as crianças. Que eu tenho horror, o que eu não gosto, eu não dou. Aí, tem que comprar um freezer agora. E o que quebrou um freezer grande, 477 litros, da Consul. Eu disse: Senhor, o freezer é seu, não é meu, mas eu vou ter que botar aqui. Dá um freezer para nós. Esse daqui, já mandei consertar em fevereiro. Paguei R$680. Não tem garantia. Eles fazem qualquer coisa. Dá um freezer para a gente. Aí eu fui fazer o levantamento de preço. Casa Bahia, Ricardo Eletro, Telerio, Ponto Frio. Hoje de tarde, tem uma moça, ela é amiga minha, mas tem uns 4 anos que eu não vejo a Leia.
Eu não sei como ela descobriu o telefone da Rosáurea. Eu estava dentro do carro vindo para cá. Passei o dia todo, acho que eu falei 8 vezes a 10 com Jesus, Jesus e o freezer. E o freezer. Eu fico que nem um menino da Calói. Não se esqueça da minha Calói. A Rosáurea liga para mim. Irmã de Mé, ela me chama mestra. Mestra, a senhora deu o meu telefone para Léa Miranda? Eu disse, não falo com ela. Ela mandou dizer uma coisa, que depositou na sua conta do Banco do Brasil R$3.500. Sabe quanto é o freezer? 2.200 e pouco. Ainda dá para pagar uma oferta para o menino do transporte e para os homens que vão ajudar lá em cima. O freezer veio de onde? Lá da glória, do trono de Deus, para o coração da Leia. Chegou na minha mão. Chegou. Vocês querem saber quantas vezes Deus faz isso? Eu digo para você que é quase todo dia. Eu vivo o milagre. Por quê? Porque eu confio completamente em Deus. Por quê? Porque eu vivo na mira do capeta. Ou eu confio, ou eu confio. Não dá para ser pela metade. Deus tem nojo, Ele diz, estou a ponto de vomitar. Por quê? Porque você não é quente nem frio. Você não ama nem odeia, você está em cima do muro. Isso é coração dividido. Nós estamos, a igreja hoje, na síndrome total de Laodiceia. Uma igreja que não toma posicionamento. Uma igreja que não é santa nem é prostituta. É preciso que nós confiemos de todo o nosso coração, mas isso só é possível se amarmos de todo o nosso coração. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, primeira palavra: ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus estava dizendo: vocês estão pensando quem foi que fez aquilo tudo? Aquela maravilha, todas as pragas, eu exerci julgamento sobre todos os deuses do Egito, fui eu fiz tudo, fiz. Vocês viram o meu rosto? Não. Vocês viram a minha cor? Não. Vocês viram o meu tamanho? Não. Então não façam imagem nem semelhança de mim. Vocês não viram. Sou espírito. Mas Israel, amarás a mim, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Como que Deus repete? A Bíblia diz que Amazias fez o que era reto diante do Senhor, porém não fez de todo o seu coração. Quer saber de uma coisa? Deus não aceita. Sabe por quê? Ele não precisa. Nós precisamos saber de que forma nós estamos adorando, a quem adoramos e por que adoramos. Se Deus é digno de toda a nossa adoração, vamos adorá-lo de todo o coração. Vamos nos render com total confiança.
Quantas vezes nós temos exemplos de fé? O Evangelho tem em cada página uma lição de fé. E nós estamos muito dissociados de fé. A nossa fé é mais voltada para pensamento positivo. Pensamento positivo. Não dá. A fé é um dom espiritual que Deus nos dá como base. Mas nós precisamos trabalhar a nossa vida nessa fé. Mas como nós podemos confiar no Deus que não conhecemos? É preciso que você saiba que Deus requer de nós o conhecimento. Há um homem na Bíblia, Jó, conhecido de todos nós. Na opinião de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus pensava assim de Jó, e Deus não se engana. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas, quando veio todo aquele teste para Jó, de uma hora para outra, num minuto, ele teve uma falência financeira total. Perdeu todos os rebanhos, toda a plantação, daqui a pouco ele perdeu todos os filhos, daqui a pouco perdeu a saúde e ficou no ângulo zero. Doente, desrespeitado. Ficou a mulher, que não era boa pisca. Diz para ele: continuarás a ser fiel, manterás a tua integridade, o homem amaldiçoa Deus e morre logo. Mulher quando quer ser viúva. E Jó pensava: que foi que eu fiz? Começou a fazer pergunta, porque vieram 3 amigos, meus irmãos. Cuidado com amigo, amigo pode ser uma praga. Vieram de longe para dificultar a vida de Jó, criar dúvida na cabeça dele. Olhe, pode ser que a sua vida não esteja reta diante do Todo-Poderoso. O que você fez para que tenha acontecido isso na sua casa? Vai ver que tem pecado escondido, pecado oculto. Vamos orar. Precisa orar. Você vai encontrar amigo que vem de longe, os mais santos. Em vez de vir para consolar, vem com todo o jeitinho para acusar. Você não se lembra de nenhum pecado da sua mocidade? Se eu for lembrar todos os pecados da minha mocidade, eu não paro mais de lembrar, que eu sempre fui pecadora, nasci pecadora. E vieram esses 3, essas belezas, para poder atrapalhar a vida de Jó. Eles perturbaram tanto a Jó que Deus ia matá-los. Deus ia matar. Deus não matou os 3 que Jó intercedeu. Jó intercedeu por eles. Por isso que Deus não matou. Jó começou a perguntar: se eu soubesse onde eu poderia achar, eu me chegaria ao seu tribunal. Mas se eu olho para frente, eu estou, ele não está atrás, eu não diviso. Se opera direito, se opera esquerdo. Jó perguntou tanto a Deus. Perguntou. Quando chegou no capítulo 38, Deus diz: chega, Jó. Já perguntou demais. Agora eu vou perguntar. Quero ver você responder. Deus mudou a mesa com Jó. Aí Deus começa. Quando você começa o capítulo 38 de Jó, eu tenho certeza que você não consegue parar. Onde tu estavas? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Dize-me, se é que tu tens entendimento. E no versículo 7. Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e se deliciavam e rejubilavam todos os filhos de Deus.
E Deus vai perguntando. Parece que eu vejo Jó assim. E Deus, pá, pá. Sabe o que é que Deus começa a fazer? Ele leva Jó a analisar a formiga, o crocodilo, o avestruz, o hipopótamo, porque isso tudo estava em volta de Jó, e Jó queria saber sobre as estrelas. Ele disse: olha o que eu criei debaixo do teu nariz. E Deus diz para ele: ó, você já observou o avestruz? Tão desengonçado, Jó, mas quando corre, o cavaleiro se envergonha. Você já viu um avestruz correndo? Cada perdão, uma coisa humilhante para a gente. É humilhante, né? Você vê a bicha toda disforme, pá, e a velocidade. Deus levou Jó a olhar as coisas pequenas. Deus levou Jó a contemplar aquilo que ele não dá valor, mas que Deus criou. Porque nós não damos valor ao gatinho que está ali, mas foi Deus que criou. Ele precisa de oxigênio para respirar. Deus criou oxigênio para ele. Olha, nós não damos valor a coisas pequenas. Por exemplo, eu gosto quando Jesus exagera. Eu gosto do Jesus exagerado. Ele dá uma exagerada uma vez, para falar da paternidade de Deus. Ele disse: observe os corvos. Corvo é animal imundo. Corvo é ave imunda. O que é que corvo come? Carniça apodrecida. Vosso Pai provê a comida para ele. Quer dizer, Deus, o Pai, ele cria uma carne fresca. Ele apodrece a carne, bota mau cheiro para o corvo ter alimento. Quanto mais vós, homens de pequena fé. É isso, ele dá logo uma exagerada. E ele levou Jó a ver as coisas pequenas. Ele não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Por quê? Nós não precisamos de resposta, nós precisamos de fé. Quando Deus parou, Jó disse: eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino, eu me arrependo no pó. Eu falei coisas grandiosas demais. Não tem horas que você começa a perguntar e querer descobrir o sexo dos anjos, que você tem a ver com um anjo. Anjo não é da sua conta. Você quer saber o que vai acontecer lá no céu depois que seu avô morreu? Onde está seu avô? Não é da sua conta. Você quer saber coisas grandes? Ele diz: olha para a formiga. Fui eu que criei. Ela se move tão pequena. De onde tira o alimento? Como é que respira? Quem a criou? Se você matar essa, você chega lá, tem mais 10, mais 1000 e assim vem. Então ele levou Jó a voltar o interesse dele para Jeová Elohim, o Deus que tem em si todo o poder da criação. E Jó começou a admirá-lo por causa disso. Então Jó, ele temia a Deus e tudo mais, mas agora vem a admiração. Ele começa a amar. Quanto mais você conhece a Deus, mais você admira a Deus, mais você ama. Mais você ama. Eu me lembro de uma mulher. Ela ficou desse tamaninho. Será que eu estou exagerando? Eu também sou exagerando. Pequena, magrinha, ela teve um derrame. Ninguém deu assistência. Estava lá. E eu subia com a menina que me ajudava.
A gente dava banho, levava comida, trocou colchão. E ela tinha alguns crimes que ela tinha cometido. E eu estava pregando para ela, falando do amor de Deus, falando quem era Deus. A partir disso, seu estômago funciona, você respira, e levando a lembrar de muitas coisas assim devagar. Não adianta você chegar para os outros condenando a pessoa. Você tem que pregar que Deus é apaixonado pelo pecador, que Deus ama o pecador. O pecado não, mas o pecador. Você tem que dizer para as pessoas que o Deus se deleita em perdoar, que Deus, para poder nos perdoar, entregou seu próprio Filho na cruz só para perdoar. Jesus Cristo diz que há mais festa no céu, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Se a festa é diante dos anjos de Deus, quem faz a festa é Deus. Um pecador se arrepende na terra e Deus faz festa no céu. Quer mais? Isso você tem que pregar. Você tem que ensinar ao povo quem é esse Deus, que é o verdadeiro amor e a fonte de toda a graça. E as pessoas vão ser atraídas por esse amor. E você não quer fazer sofrer a quem lhe ama. Então você começa a ter cuidado com a sua vida, para não fazer sofrer a Deus que entregou seu Filho. É preciso que nós passemos a pensar nas coisas pequenas que Deus criou. Vamos conhecer o nosso Deus, o Deus dos pequenos e dos grandes, o Deus diante do qual tudo desaparece. Vamos conhecer o amor de Deus. Vamos procurar enlarguecer o nosso coração para amá-lo de todo o nosso coração. Porque Amazias serviu a Deus 29 anos com um coração limitado. Não prestou para nada. Começou a reinar com 25 anos, com 54 pegou os ídolos de Seir para adorar. E morreu na ira de Deus. Vamos começar a pensar no Deus que criou o céu, a terra e o mar. No Deus que criou a formiga, o galo, a galinha, o pato, o peru e nos criou também. Vamos pensar no Deus que criou o ar que respiramos, que faz o nosso fígado trabalhar, os nossos rins filtrarem, que faz tudo em nós. Vamos pensar nesse Deus que está o tempo todo conosco e quer ouvir de nós uma palavra de amor. Quer ouvir de nós um reconhecimento que nós nunca dissemos e principalmente que nunca buscamos. Quando eu ouço os salmos, nós lemos hoje Salmo, e eu estava lendo Salmo de Davi, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Meu Deus, porque Davi era guerreiro, era rei e sentava para compor salmo. Salmo é poesia. Se você ler os salmos de Davi, coisas simples, mas ele sentava para escrever. Quantas vezes você já escreveu 2 frases para Deus? 2 frases novas. Abriu o seu coração. Cuidado, se você não está com o seu coração dividido. Uma prostituta rendeu todo o seu coração. Por quê? Porque ela aprendeu a admirar a Deus pelos seus feitos. Não vamos ser piores do que ela. Amém? Ele reinou 25 anos, era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto diante do Senhor, porém, não de todo o seu coração. Que nós possamos ter uma história diferente. E nós procuramos fazer de todo o coração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós.
e tenha misericórdia de todos nós. Amém.